Olá, mulheres! E hoje nós retomaremos a nossa série sobre características do fruto do Espírito. Nós sabemos que são 9, estão descritas lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Hoje, em especial, falaremos sobre domínio próprio. Que característica desafiadora! Para falar de domínio próprio, não tem como não citar uma característica, um traço de personalidade, um comportamento que é bem comum a muitas pessoas e talvez a mim e a você, que é a impulsividade. A impulsividade é a inimiga número 1 do domínio próprio, porque a pessoa impulsiva tem muita dificuldade de controlar principalmente o que diz. Quando percebe, já falou. E às vezes fala e se arrepende e fala coisas que não deve. Só que por que nós precisamos observar? Porque aquilo que sai da nossa boca não volta mais. Nós precisamos avaliar de fato, porque não quer dizer que o impulsivo ele tem uma patologia ou um transtorno. Mas dependendo do quanto essa impulsividade está trazendo de prejuízo para a sua vida, talvez você precise sim de uma ajuda médica, uma ajuda mais focada. Mas vamos nos ater aqui àquela impulsividade que, com um pouquinho de cautela, um pouquinho de sabedoria, nós conseguimos controlar sozinhos. Sabemos que pela palavra de Deus, toda dificuldade que nós temos, nós podemos lançar sobre Ele, lançar sobre o nosso Pai, depositar no colo dele, orar. Mas também a Bíblia nos ensina que nós precisamos orar e vigiar. Esse vigiar, ele vem para nós como olhar para dentro de nós mesmas. E isso é um tanto quanto desafiador, porque quando olhamos para dentro de nós mesmas, nós podemos perceber que de fato temos que mudar. E a mudança incomoda um pouquinho, porque coisas enraizadas dentro de nós, elas geram um pouco de dor quando são arrancadas. Mas, como nós estamos buscando um caminho de santidade, faz total diferença que suportemos essas dores para que possamos crescer juntas. Lá em Provérbios 10, 19, diz que no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Aquela pessoa que é impulsiva, ela tem essa característica de transgredir. O que é transgredir? Ela vai além, ela ultrapassa os limites, tanto dela, porque ela também acaba se sentindo mal, quanto do outro, invadindo a privacidade do outro, o espaço do outro. Já aquele que modera os lábios é prudente, ele é sensato. Ele sabe controlar o que vale a pena ser dito e o que não vale. Porque nós não precisamos ter resposta para tudo, principalmente se estamos sendo ofendidas. A chave aqui é parar, respirar e perceber se vale a pena dar uma resposta, responder. Se não vale, queridas, o melhor a se fazer é o silêncio. O silêncio nos poupa de muitas dificuldades e confusões. Eu quero fazer 2 perguntas para que vocês reflitam como eu refleti. Você sente que quando você fala algo, você machuca as pessoas saem feridas, as pessoas se afastam de você sem você entender porquê ou sem falar o porquê? Você percebe que antes do outro terminar de falar, você já está falando ou já está formulando uma resposta para aquilo que você está ouvindo? Queridas, buscar essa característica do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, é fundamental para todas nós mulheres de fé. Porque o autocontrole, ele precede a várias outras características. Como eu vou ser bondosa, paciente, se eu não consigo dominar a mim mesma? Para trilharmos esse caminho de santidade, nós vamos consertando as pequenas coisas que vão formando um todo. Essas pequenas coisas fazem muita diferença. Controlar as nossas emoções significa dominar a nós mesmas, voltar para o trilho, não ultrapassar os nossos limites, invadindo o espaço do outro. Essa escolha traz uma vida saudável,
para os nossos relacionamentos. Essa série de pérolas, ela foi pensada para você, mulher, se reconstruir, se consertar e ser uma mulher influenciadora dentro da sua casa, principalmente. Mas quando você muda de fato, quando você cresce, quando você se desenvolve, muitas outras áreas são afetadas. E isso vai se refletir no seu trabalho, na igreja, na família, nos relacionamentos com os amigos, mas principalmente no seu lar. Quem mais vai notar a diferença são aqueles que convivem contigo dentro de casa. E isso vale muito a pena. Para finalizar, eu quero citar um outro texto da Bíblia, que está em Provérbios também, no capítulo 25, versículo 28. Diz o seguinte: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. A palavra de Deus compara a pessoa que não tem domínio próprio, a pessoa que não domina a língua ou que não domina as suas atitudes, faz as coisas sem pensar, vai passando em cima de todo mundo, é comparado a uma cidade sem muros, uma cidade exposta, uma cidade que está ali sem defesa, tanto para ser atacada quanto para atacar. Deus não nos criou para ser assim, queridas. Deus nos criou para que a gente desenvolva em nós tudo aquilo que Ele sonhou, tudo aquilo que Ele desejou, porque Ele colocou o Espírito Santo dele dentro de nós quando nós aceitamos o sacrifício da cruz e começamos a caminhar com Jesus. Então, que nós possamos fazer uso daquilo que o Senhor nos entregou, que nós possamos de fato sermos mulheres de fé que praticam e vivem a palavra de Deus. Decida hoje mudar, decida hoje corrigir as suas atitudes, o modo como você se relaciona com as pessoas. Até o próximo vídeo, fique com Deus.